Olá pessoas, eu sou Danizito e vamos continuar aqui essa playlist de Spy Family, que é basicamente zerando Spy Family por completo. E agora, já logo nos próximos capítulos, vamos ter aqui simplesmente a Anya conseguindo concorrentes pro Demian, e sim, ele ficou completamente ciumento com isso. E inclusive teve que, entre aspas, lutar, né, contra os ciúmes dele, saber lidar com aquela situação, mas de uma maneira diferente, né. E então, depois de alguns capítulos, simplesmente a aparição de novos assassinos da agência da Yor, a qual ela possui amizade, e também são assassinos completamente profissionais e fortes, tanto quanto a própria Yor. Inclusive, um deles vai ter que realizar uma missão juntamente com a Yor, e eles possuem uma espécie de rixa pela parte dele, até porque a Yor não tá nem aí pra nada. Pra piorar a situação, no meio da missão, o cara começa a atacar ela, então os dois vão ter que lutar. Rende aqui uma luta um pouco interessante só pra Yor, né, porque ele, bom, já dando aquela adiantada, tomou um belo de um sarrafo. E pra finalizar com chave de ouro esse vídeo, vamos ter aqui o capítulo em que a Yor se prepara pra revelar o seu segredo de ser uma assassina pro Lloyd, que é com certeza a parte mais interessante. Mas enfim, antes do vídeo começar, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito, que é muito importante. Comenta bastante aí o que vocês acharam, etc. Sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. A Anya conseguiu aqui mais 2 concorrentes para o Demian, que sim tá ficando com ciúmes com toda essa história. Até a Beck diz aqui, a Anya conseguiu ganhar 2 garotos em uma horinha só e ainda tá com carinha de quem tá orgulhosa. Resumindo todo o contexto aqui pra vocês, a Anya foi pra uma sala onde ela não conhecia quase que ninguém ali dentro. Então ela começou simplesmente a reparar, né, o que aquele pessoal fica pensando, né? Inclusive essa aqui só pensa, vai pro inferno. Ela inclusive mesmo diz, né, você é perigosa. Daí por acaso ela acaba se deparando com esse menino aqui, que inclusive, né, chama a atenção de todo mundo devido à sua beleza. Ele é o tal do Tertius. Ele é um príncipe de um país estrangeiro, que incrível. E você pode notar aqui que ele tem uma pinta ao lado do olho. Aí é que tá o problema, ela começa a ouvir aqui, né, o pensamento de um outro carinha, pensando aqui, né, ferrou de vez. Todo mundo tá achando que aquilo ali que ele tem no rosto é uma pinta, mas não é isso. É a minha meleca, que basicamente ele tava tirando, acabou jogando ali pro lado, acertou no cara e ficou ali. E agora ele tá com simplesmente a missão de arrancar aquela pinta dali. Só que assim, né, esse tal príncipe, ele é muito esperto e não deixa ninguém tocar nele. E então o mesmo pergunta, o que há de errado com você? Ele responde dizendo, não, é que tinha algo no seu rosto e eu fui tirar e, enfim, né, eles acham aqui que é uma espécie de desafio do nada. Só que daí então começa uma espécie de guerra entre os dois, né, vai virar uma guerra de vida ou morte pros nossos países. E a Anya vai ter que pedir isso, como sempre. Ela então revela dizendo, a Anya veio aqui pra dar um fim nisso, né, pra acabar com essa guerra de meleca. E ele então fica meio surpreso, porque como que ela sabe? Enfim, ela acaba dando aqui um ataque surpresa, só que desiste no meio do caminho, porque ela não queria tocar em nenhuma meleca. O príncipe então começa a tratar ela bem, dizendo, ah, não, levantar uma mão contra uma dama não é do meu feitio, então, né, tó isso aqui, vou te dar uma flor. Ela então, do jeito que é, utiliza a flor pra arrancar. Por fim, acaba dando tudo certo, a meleca sai e o amiguinho ali acaba pegando ela. E agora, de forma bem resumida mesmo, basicamente esse aqui acaba gostando dela devido a ela ter salvo a vida dele, e esse aqui devido ao alto nível de grandeza que ela é e etc, que ela transpareceu. Então assim, né, pra surpresa de todos, o Demian vai ter concorrentes aqui pra frente. Dito e feito, o Demian tá com ciúmes da Anya, até porque ela conseguiu 2 novos amigos que inclusive estão dando em cima dela. Então ele apelidou, entre aspas, o tal ciúmes dele de Zawa, e ele teve que enfrentar esse tal bicho. A Beck inclusive acabou aqui, né, não ajudando em nada, até porque ela mesmo falou, nossa, ir pra outro país, ir pra um boliche, ela está se divertindo e tanto com eles, né, meio que criando aqui uma fanfic, né, de tipo, qual deles ela vai acabar escolhendo no final, meio que se noivando com um dos dois, e isso é bem errado porque ela é criança ainda. Inclusive a própria Beck perguntando, né, ué, você não liga pro Demian, o tal segundo filho? E ela simplesmente pergunta, quem é esse aí? Daí que o Demian realmente ficou pé da vida, né, não entendendo nada. E resumidamente, falando sobre esse último capítulo, né, de Spy Family, no caso, o 113, basicamente é o Demian tentando superar esse tal sentimento novo que ele adquiriu, que nada mais é do que o ciúme. E no fim acaba dando tudo certo, até porque os outros dois ficavam meio que bajulando ela o dia inteiro, e ela é bem enjoada com isso, enquanto que simplesmente o Demian, que tinha feito um braço, né, de ferro, entre aspas, na verdade é feito de papelão, e isso tudo na imaginação dele, que ia deixar ele forte o suficiente pra enfrentar esse tal monstro. Só que acabou no fim das contas chamando muita atenção aqui da Anya, até porque nós já sabemos como que ela é, ela não liga pra esse tipo de coisa que os outros dois estavam fazendo, e sim pra qualquer outra bobagem da hora que ela tenha na mente como algo muito interessante. Fora isso, ela não queria desistir, né, do seu Demian, entre aspas, né, até porque a missão dela é se tornar bem próxima dele. Então no fim ele acaba meio que aceitando, melhor dizendo, sabendo lidar com esse tal novo sentimento. Simplesmente foi aparecido aqui novos assassinos, companheiros da Yor, no novo capítulo de Spy Family. E sim, esse aqui tem uma rixa com a própria Yor. Basicamente a Yor veio aqui até o chefe dela e local dos assassinos pra simplesmente fazer uma reunião. E simplesmente nessa reunião apareceria alguns outros 2 assassinos, até porque o Mateu a gente já conhece. Mas enfim, basicamente ela chegou lá juntamente com o Mateu, ficou esperando o chefe, até que do nada veio aqui uma joaninha pousando no dedo dela. E simplesmente do nada veio uma faca, uma kunai, o qual ela foi rápida o suficiente, inclusive, pra segurar
segurar com 2 dedos. Simplesmente diz, poxa, isso é perigoso. E quem arremessou, bom, era simplesmente essa mulher estranha aqui que dizia, pestes não são nada adoráveis. Então descobrimos através do Mateu que o nome dela é Hemlock, pois ele diz, essa joaninha não é peste. E então outro assassino, inclusive menor, aparece dizendo, também tem um relatório aqui, né, uma reunião pra fazer. Então ela diz, ora, você também está aqui, Gimp? Mas enfim, o chefe passa aqui as informações, que basicamente eles vão ter que fazer a missão, que tem muito a ver com caça ilegal, e simplesmente eles vão ter que limpar aquela área de caçadores criminosos. E basicamente ele coloca nessa missão o Mateu, a própria Yor, que simplesmente fala que não gosta de insetos e tomara que não tenha muitos, e essa mulher, que no caso é a Hemlock, falando, se falar sonhando acordada desse jeito, vou te podar em primeiro lugar, mostrando claramente que elas possuem aqui uma grande rixa. Inclusive o próprio Gimp diz, parem de brigar agora, tá? Mas enfim, muito provavelmente vai acontecer várias coisas envolvendo essas duas aqui durante essa missão. A Yor fez de novo, ela simplesmente humilhou outro assassino que tentou acabar com a vida dela, provando que ela não é só a mais forte, mas também a melhor assassina da agência em que ela trabalha, porque simplesmente o Hemlock, que também é um assassino e estava em uma missão juntamente com a Yor, ou seja, os dois são parceiros, começou a simplesmente atacar ela devido a ele já ter uma inveja, uma raiva que ele tinha há muitos anos dela. Mas enfim, ele se prepara para atacar ela de verdade enquanto conta os seus motivos. Após ele ir pra cima, ela contra-ataca, acertando completamente o seu bastão, que nada mais é do que um guarda-chuva. Assim, ele utiliza um guarda-chuva como arma. Ele consegue finalmente desarmar ela com apenas um golpe, utilizando o gancho do seu guarda-chuva. Vai tão rápido e acaba acertando a garganta da Yor. Mas acabou sendo um corte superficial, então ela continua ativa. Ele parte pra cima completamente com raiva. Os dois entram aqui em um embate bastante rápido e muito preciso, quando do nada simplesmente a Yor começa a perder a sua paciência e partir de verdade pra cima dele. Daí pra frente vocês já sabem como é que funciona. Ela acaba impressionando ele completamente após quebrar uma pedra, acertar uma pequena diretamente na sua testa e simplesmente acertar sua adaga atravessando ele, teoricamente. Foi o que ele havia pensado, mas ela segurou no último instante pra não acertar, mostrando que simplesmente ela derrotou e no fim ele só ficou com essa carinha de palhaço. Simplesmente a Yor está cansada de esconder o seu segredo e vai contar que é uma assassina pro Lloyd. Imagina só se o contrário também acontece, no caso o Lloyd contar que é espião pra Yor e ela dizendo que é assassina ao mesmo tempo. Bom, basicamente isso aconteceu no novo capítulo 118 de Spy Family, aonde a Yor juntamente com a sua equipe, inclusive tava tentando matar ela, no caso o Hemlock, que tomou o maior pau, ficou com esse calo aqui na cabeça e simplesmente ceifaram diversas vidas que estavam ali, no caso de contrabandistas que estavam desmatando e acabando também com a fauna daquela floresta onde eles estão protegendo agora. Simplesmente no momento deles irem embora, já tinham concluído essa missão, o Hemlock se ir sozinho, correndo, até porque na cabeça dele ele não tinha solidão o bastante pra se tornar forte igual a Yor, só que porém ele parou para analisar, a Yor atualmente é casada e simplesmente ele começou a pensar diversas coisas que não fazem sentido, até o momento em que ele pensou muito bem, será que por acaso eu estava enganado? Será que eu também me tornaria mais forte se me casasse? Porém ele já tira isso da cabeça, não, nada de ter dúvidas, aquele que está acima de todos é sempre mais solitário. Foi isso que meu avô, que foi militar por tanto tempo, me disse. Só que o meu avô também se casou e foi por isso que a minha mãe nasceu e logo ele mais nasceu. Então esse assunto é bastante abordado, a própria Yor pensa, de vez em quando eu penso, se estou errada como assassina, sem conseguir amar ou ser amada pela solidão. Então que o diretor responde falando que não tem nada a ver e que tanto aqueles que têm algo pra proteger são fortes, quanto aqueles que também não têm nada a perder também são muito perigosos. Isso varia de acordo com a pessoa e a situação. Então também ele explica o porquê ele se casou e simplesmente diz que se a esposa dele descobrisse isso, ele não acreditaria que mesmo assim ela estaria ao lado dele depois disso. E é quando a Yor começa a se questionar a respeito de contar isso para o Lloyd. E após simplesmente ela chegar em casa e ser recebida pela Anya e também o Bond, ela simplesmente pensa, não posso contar a ele sobre o meu trabalho, a minha face oculta, mas eu não consigo mais aguentar enquanto chamo o Lloyd batendo na porta. Agora eu quero realmente saber o que carambas vai acontecer.